Agora nós vamos falar ali para o nosso pessoal, que é, e eu pediria aos dois, porque o nosso público ele é eminentemente objetivo e prático. Se é que nós poderíamos falar em conselho, qual a linha de raciocínio que você, Giancarlo, colocaria para o nosso segmento, você, Emerson, nosso segmento, diante, você citou bem, nós temos patinete, temos bicicleta, nós temos uma concorrência, achamos até um pouco desleal, do Uber, né? Pela objetividade, pela facilidade, porque o transporte coletivo, ele é altamente regulado pelo poder concedente, prefeitura, presos a itinerário, a horários, comportamento, e de repente nós temos outros modais que estão totalmente livres dessas regras, tem uma versatilidade, ele pode aplicar uma tecnologia, outra tecnologia. Haja visto o patinete, anda-se pela região metropolitana de São Paulo, se vê patinetes como se estivessem jogados, pelo contrário, é um critério de uso e utilização. Se imaginaram transporte coletivo, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, modernização, ótimo, mas com controle e regulamentação igual para todos. Quais os cuidados? Fala aí para o nosso público. Começa por mim? Vamos lá. Eu vejo o seguinte, hoje nós temos dois conceitos aí. Nós temos o conceito do complicado e do complexo. O complicado, ele é regulamentado. Então, imagina o seguinte, num trânsito, você tem lá, você está vendo, você vê o farol amarelando e o farol fica vermelho. Então, você sabe, pela regra, que o farol, ele ficou vermelho, você tem que parar. Pode haver uma contravenção de alguém passar no farol vermelho, mas você tem uma regra para seguir. Esse é um ambiente complicado, que ele está regulamentado. Hoje, o ambiente ele está complexo. O complexo ele não tem regulamentação. Imagina você numa grande rotatória, quando você entra não tem semáforo, é todo mundo se organizando, um olhando para o lado, para frente, para trás, e nós estamos nesse momento. Então eu não sei até quando, óbvio, a gente precisa da regulamentação, precisa desse cuidado, mas assim, a gente está sofrendo ataque por todos os lados. Então a gente vê os empresários de ônibus, como o Dr. Francisco bem disse, pelo Uber, né? Está sofrendo muito e a gente vê em números que realmente teve uma queda no número de passageiros. E aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? E esse alguma coisa é a gente pensar diferente. Não dá para pensar da mesma forma. A gente tem que pensar em plataforma, tem que eventualmente até se aliar a essas empresas, eventualmente criar coisas novas, modelos novos. A gente vê que tem algumas iniciativas importantes acontecendo em Goiás, acontecendo em São Bernardo. Essa questão do usuário ser o centro da atenção, a gente tem que mudar também a forma de pensar no seguinte aspecto, como eu citei, que o usuário ele quer escolher a forma que ele quer pagar. E o serviço que a gente tem que oferecer para o usuário, ele tem que ser um serviço personalizado. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente precisa se movimentar e pensar diferente. É um momento, eu não sei nem se disruptivo, porque o disruptivo é algo novo, é algo muito diferente. Eu considero isso como uma tendência, porque já acontece. Então, a gente precisa seguir essa tendência. A gente precisa estudar o que está acontecendo lá fora, a gente precisa pensar diferente. E é o desafio, né? Porque você tem que pensar diferente com tudo acontecendo. Você não pode deixar isso, porque isso é o nosso ganha-pão. Então, esse tudo acontecendo, você tem que manter. Vamos ver. Mas você tem que pensar diferente e fazer coisa nova. A colocação do Dr. Giancarlo. Vamos lá. Eu me filio à posição do Emerson. Eu acho que nós temos que tomar um cuidado em não fazer uma demonização dos novos meios de transporte, né? A gente vem de um modelo, de um Estado muito intervencionista, onde queria tudo muito regular. Regular demais as atividades, para um tipo de sociedade que está exigindo cada vez menos regulação. Então, o grande problema para mim não está nesses novos modais. O problema está numa regulamentação diferenciada que traz uma carga diferente de responsabilidade para esses tipos de transporte. Então, acho que o poder público precisa entender Ele que a precisa gente se modernizar, né? Exatamente. Ele precisa se modernizar. Passa por uma evolução, tá? Que a gente passa efetivamente por uma evolução nos meios de transporte e que ele precisa dar condições de que todos esses meios trabalhem de modo unificado. Ao invés das empresas, na minha opinião, encontrarem dificuldade, tem que achar oportunidade nesse novo cenário que se apresenta.
né? Como você bem colocou, Emerson, eu posso ter no meu itinerário um pedaço feito por bicicleta, um pedaço feito por transporte coletivo. Um não elimina o outro. Nós precisamos entender que eles trabalham de modos complementares, né? Levando um serviço melhor para o usuário, e vai ter o usuário que vai preferir as determinadas especificidades de transportes que se adaptam mais a um modelo ou ao outro modelo. Então, eu entendo que o poder público precisa, sim, dar condições de trabalho e igualdade a todos esses meios, sem querer impedir a evolução, se apegando, se enraizando em conceitos antigos que vão contra o que a sociedade quer hoje, né? Como eu disse, não adianta a gente querer lutar contra a tecnologia, não adianta a gente querer lutar contra a evolução. O mundo inteiro caminha para diversas modalidades de transporte quando a gente fala em transporte urbano. Não tem por que o Brasil querer ser diferente e querer ficar enraizado, atrasado em relação a outros países, em relação aos modelos novos que se apresentam. Bom, nós estamos finalizando. Eu vou fazer uma colocação, evidentemente, dentro dessa intervenção dos dois, e acho que o nosso segmento está achando interessante esse nosso trabalho, e essa questão de desregulamentação, de pensar diferente. Nós rogamos aí para o poder público olhar exatamente diferente. Se tem um olhar mais aberto para os outros modais, seja de pagamento, seja de movimentação, patinete, que permita também ao transporte coletivo, ele tenha essa versatilidade também, possibilidade de trazer novas ideias, novas propostas para o segmento. E esse nosso trabalho aqui, exatamente tentando fazer um abre-mentes para que a gente possa enxergar o transporte coletivo e que seja dado a ele a importância que ele tem. Vamos fechar com os dois? Fecha você, algumas outras palavras. O nosso tempo já esgotou? Já esgotou. Tá ótimo. Porque eu queria só deixar o meu agradecimento ao convite, o prazer de estar aqui com vocês, participando desse debate. Acho realmente muito produtivo e muito importante a gente começar a falar sobre isso, porque a mudança ela vai acontecer. E se a gente não estiver preparado para isso, teremos problema, né? Então a gente, como Praxis, está se movimentando para isso e a gente quer levar os nossos parceiros de negócio junto para isso. É um desafio? A gente tem a fórmula? Não temos, mas temos que buscar, temos que debater e assim achar meios para a gente poder estar na frente e obter bons resultados com isso. Emerson, muito obrigado, Dr. Giancarlo Milito, grande especialista em tecnologia. Aí seu fechamento. Obrigado, doutor Francisco. Agradeço novamente o convite do senhor, o convite do nosso sindicato, da nossa presidência. Para participar desse debate e parabenizo a iniciativa de trazer à baila, trazer à discussão tema tão relevante quanto esse, né? Não tenho a menor dúvida que em pouco tempo os meios de pagamento, o nosso transporte vai ser diferente do que é hoje, e são debates como esse que permitem a evolução, permitem a expansão do conhecimento para as pessoas, para poderem ter uma opinião menos tendenciosa, uma opinião mais isenta do que está acontecendo hoje em dia na realidade. Muito obrigado a ambos e em breve nós estaremos de volta com novas propostas e tudo aquilo que vier como tendência. A todos os senhores empresários, colaboradores, profissionais do transporte coletivo, de todas as entidades, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade e aguardem, novidades teremos em breve. Até mais!